Boa noite a todos. O que Deus criou, tudo o que Deus fez é muito bom e perfeito. Tudo desde o início sempre foi bom. Então, a partir dessa premissa de que tudo já é bom, desde o começo, é que nós vamos então continuar a nossa fala da noite de hoje. Nós vivemos, às vezes, na maior parte do nosso tempo, fora desse mundo bom de Deus. E quando a gente faz a oração Pai Nosso que estás nos céus, a gente fica perdido onde que seja esse céu. O céu da oração do Pai Nosso, ele não é num lugar distante, ou que a gente vai poder estar depois de desencarnado, ou num lugar que fica acima de nós, ou abaixo de nós. O céu do Pai Nosso, que está no céu, é uma dimensão da bondade, do amor, de que tudo já é bom. Então Deus está, ou faz parte deste lugar, desta criação boa, que tudo já é bom. Não é verdade que tudo que Deus criou é bom? E que tudo que simboliza o bem, simboliza o amor, nos remete a Deus. Porque tudo é harmonioso na obra divina. Tudo se encadeia. As leis divinas, tratadas na terceira parte do Livro dos Espíritos, vem descrevendo como que são harmoniosas as leis divinas. Elas exercem um papel de coordenar tudo como um grande maestro. São essas leis que regem tudo, porque Deus não fica ali governando cada um de nós ou a natureza, não. Ao criar todas as coisas, Deus estabeleceu leis que regem tudo isso e viu que tudo era bom, porque tudo desde o começo é bom. Então, por que a gente fica sofrendo tanto? Né? Então, essa dinamização do poder criativo e do poder divino que existe em nós é que é a proposta da noite de hoje. Nós sofremos porque a gente não tem consciência de quem a gente é. Cada um de nós traz dentro da sua essência, desde o começo, o potencial divino de filhos de Deus. Então a gente já é uma luzinha, uma chaminha ali de Deus. O que acontece quando a gente quer botar fogo em alguma coisa? Na lenha. Como que a gente faz para que o fogo, aquele foguinho assim do começo, ele se expanda e cresça? A gente assopra, não é verdade? Ou então dá mais combustível, joga álcool. Pois nós temos uma luz interior, uma capacidade latente que está precisando de combustível. Cada um de nós sabe mais ou menos que é filho de Deus. Sabe mais ou menos que é espírito. Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque o combustível que a gente está dando é pouco. O soprãozinho aquele para fazer essa chama acender está fraquinho. A gente vai lá e não quer acender muito. Durante todo o período que eu fiquei estudando para fazer essa fala para vocês, foram me acontecendo experiências para me fazer testar esse conhecimento. E é difícil a gente pôr em prática, é muito difícil pôr em prática esses conteúdos, de como a gente desenvolver a capacidade latente de filho de Deus, perfeito desde o início. Cada um de nós tem uma história de vida, uma trajetória, e que marca muito. Cada um de nós tem, assim, nós temos registros muito fortes dentro de nós. E esses registros, muitos deles, assim, desde nesta existência, nem de outras, vem dizendo para nós que quanto mais nós sofrermos, quanto mais a gente for, assim, pessoa sofredora,
que a gente tem que se humilhar, que a gente tem que receber todo o sofrimento nessa existência para poder ir para o céu. Isso foi uma fala que Jesus fez um dia com outro significado, porque Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. E por muitas existências, porque até hoje, numa conversa com uma grande amiga minha, ela disse o seguinte: cada um de nós enxerga ou escuta as coisas de acordo com o momento, não é verdade? Se nós assistirmos o mesmo filme, para uns vai dar uma impressão, para outros vão ter outra impressão. Pois essa linguagem de Jesus, bem-aventurados os aflitos, numa época em que a religião tinha uma grande ascendência, ficou traduzido assim. E nós vivenciamos muito forte isso, de que bem-aventurado quem está sofrendo, e sofrimento, então, no sentido de pegar tudo quanto é dor, tudo quanto é desgraça e trazer para dentro de casa. E a gente acaba fazendo isso no automático mesmo. Não se permite ser feliz. O que Jesus queria dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. Jesus queria, na verdade, colocar que bem-aventurado aqueles que vão à luta, que trabalham, que vão atrás da solução. Porque se afligir, gente, para quem é aluno da escola, ficar aflito é ficar preocupado ali, com medo de ir para a escola? É se afligir e estudar. Se afligir, ficar realmente aflito com aquilo, tenso, não é verdade? Sempre que a gente tem alguma coisa para resolver na sala de aula, como aluno, vou colocar como criança, como aluno, se a gente fugir, ficar parado ali, não vai adiantar nada. Então a aflição de ter que estudar para uma prova gera então uma preparação. Pois Jesus quis dizer bem-aventurados os aflitos, porque são aquelas pessoas que estão se preparando para ser bons. Se preparando, enfrentando as situações. É bem melhor do que ser aqueles que estão afligindo, então, que estão fazendo mal para o outro. Porque Jesus veio num contexto, num momento, em que as pessoas eram colocadas então como escravos. O contexto social daquele local até hoje nem mudou muito. Lá naquela região lá de Belém, de Israel, de toda aquela região voltada para onde que Jesus nasceu, mudou muitos aspectos sociais daquela época? Muito pouco, com exceção da escravidão, mas as mulheres ainda vivem numa situação bem difícil, as crianças já desde pequenas são treinadas para matar, para se odiarem, para ter divisão entre eles, né? Então, foi uma situação daquele momento em que quem estava passando naquela situação ali, vivenciando aquela experiência, estava crescendo. Então, não é bem-aventurados que ficam sofrendo, é bem-aventurado porque estão sendo exercitados. Quando nós assimilamos isso como verdade, que bem-aventurado é o sofrimento, a gente aceita tudo e se afasta do paraíso, do reino de Deus. Como que a gente faz para ser feliz, ou seja, para voltar-se para Deus? Porque muita coisa da história religiosa é alegórica, principalmente da criação bíblica. Quando foi que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Quando eles comeram da árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria, que simbolizava aquela maçã, é da árvore da nossa razão, da inteligência. Quando a gente começa assim a querer entender tudo sobre a nossa razão, tem coisas que nós não compreendemos, então nós vamos aceitando as coisas que são nos mostradas. Desde o começo, o tempo todo, Deus não afastou Adão e Eva.
mas pelo conhecimento de que na razão das coisas eles não estavam então ali para serem aceitos, porque eles contrariaram uma coisa, eles se afastaram do paraíso. Mas Deus não expulsou, eles se afastaram. Porque quando a gente contraria uma lei divina, quando a gente faz alguma coisa contra a harmonia das leis estabelecidas por Deus, imediatamente nós nos afastamos desse paraíso. Não é Deus que pega e afasta. Nós. E quando a gente então transige uma lei, vejam bem, quando você determina alguma coisa na sua casa e o seu filho transige aquilo, ele faz lá uma coisa que você não quer. Como que ele fica? Ele faz muitas vezes na sua frente, ele faz escondido e ele fica com medo. Ele contrariou uma disposição, uma lei, pois foi a reação simbólica do que foi feito na época alegórica da Bíblia, em que Adão e Eva se afastaram. Ou seja, a gente sabe exatamente quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, nós nos escondemos de quem pode nos julgar. E a gente então se esconde de Deus. Nós nos afastamos de Deus e a gente se volta para o inferno, entre aspas, ou a gente sai fora do paraíso, cada vez então que a gente faz uma coisa que está lá incutido em nós que é errado. Como voltar-se para o paraíso? E como dinamizar, como fazer com que a gente possa expor esse nosso potencial divino e criativo? Exercitando essa volta, exercitando esse retorno ao paraíso. E como que a gente volta? Confiando em Deus, tendo fé em Deus de que tudo já é bom desde o começo. Tudo já é bom desde o começo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica então por que nós sofremos tanto. Por que a gente vai criando destinos tão tristes para nós? Ele vai colocando então das nossas diversas experiências, que cada experiência para nós, cada existência, ela vai contribuindo para que a gente seja a pessoa que a gente é hoje. Só que algumas situações ficam mais marcadas, e até é o que é tratado aqui na apometria, né? O que é a apometria para alguns que estão aqui pertinho, né? A apometria, ela trabalha as nossas camadas. Vejam bem, quando a gente corta uma árvore, no tronco da árvore, como é que é o tronco da árvore por dentro? Ela é cheia de camadinhas, assim, rodinhas, né? Aquelas rodinhas no corte da árvore, cada uma daquela ali representa o quê? Vocês sabem? Uma fase, uma era, né? E cada uma daquelas ali, segundo os biólogos, os botânicos, eles estudando, eles sabem dizer se teve seca, se foi mais abundante de água, porque dá para ver nas fibras. Pois cada um de nós aqui, Sandra como pessoa, teve várias e várias personas. Numa outra vida eu fui uma personagem, numa outra anterior outra. Cada uma delas me marcou de uma forma tal que hoje eu sou a Sandra que sou devido a essas outras existências. Em cada uma delas eu recebi informações que hoje me completam. Só que às vezes uma daquelas ela persiste além do que a Sandra de hoje. A apometria vai, através de um problema que você está vivenciando, descobrir se é nesta ou na outra camada, ou seja, da existência anterior ou de outras existências, onde que está registrado essa ligação com o problema atual. E aí a sua personalidade da outra vida
se expande. Não que você vai dar comunicação. A pessoa que está sendo tratada na apometria, ela não se comunica. Mas os médiuns captadores que estão ali na mesa, eles ficam enxergando como a gente enxerga o corte de uma árvore. Uma outra existência, uma outra persona tão forte que ele sente a impressão daquela pessoa e o que está acontecendo ao redor. É incrível como que a somatória de todas as nossas existências interferem nesta. E os nossos conceitos de outras existências também interferem nesta. E para mudar todas essas camadas, todos esses outros eus de outras existências, para que eu possa me curar nessa existência, para que hoje a Sandra possa estar melhor, é preciso que eu comece a fazer um diálogo interno comigo, soprando a minha chaminha, reavivando em mim a filha de Deus que eu sou, porque está muito tempo esquecida. Aliás, não foi trabalhada. Qual existência que a gente teve como espírita em outras vidas? A maioria de nós está reencarnado aqui e sendo espíritas pela primeira vez. A maioria de nós nem tinha noção que era espírito. Desencarnou, foi para o outro lado, ficou lá do outro lado e nem sabia que era espírito. Existem pessoas que desencarnam, principalmente alguns evangélicos, que eles desencarnam e ficam lá esperando do outro lado a hora da ressurreição. E que precisam muitas vezes ser levados à mesa, a trabalhos mediúnicos, para descobrir que desencarnaram. E evangélicos nem vão aos trabalhos mediúnicos. Então, para que a gente possa, assim, avivar essa chaminha e a gente voltar para o paraíso, nós precisamos ter um discurso interno muito grande. Deixa eu pegar uma parte aqui que Leon Denis fala sobre isso. A alma vem de Deus e volta a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Mas por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. E o que procura ela ali? O que procura? O conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Para que a gente possa se desprender da matéria, para que a gente possa ver a beleza, o amor, para que a gente possa volver a Deus, é preciso um exercício diário nosso. Todos os dias dar uma acendidinha nessa chaminha. Nós, hoje, somos o produto do meio em que a gente vive. A maioria de nós não sabe nem pensar. Nós não sabemos pensar por nós mesmos. Nós fomos educados pelos pais, a televisão, os meios de comunicações nos dirigem e nós não temos, então, um direcionamento, um discernimento nosso. Nós nem somos. Então, nessa busca de ser, nessa busca de tomar direção da nossa vida, é que a doutrina espírita, então, vem fazendo esse discurso de que a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, a busca de se conhecer. Nós somos filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus, em essência de Boa noite a todos. O que Deus criou, tudo o que Deus fez é muito bom e perfeito. Tudo desde o início sempre foi bom.
Então, a partir dessa premissa de que tudo já é bom, desde o começo, é que nós vamos então continuar a nossa fala da noite de hoje. Nós vivemos, às vezes, na maior parte do nosso tempo, fora desse mundo bom de Deus. E quando a gente faz a oração Pai Nosso que estás nos céus, a gente fica perdido onde que seja esse céu. O céu da oração do Pai Nosso, ele não é num lugar distante, ou que a gente vai poder estar depois de desencarnado, ou num lugar que fica acima de nós, ou abaixo de nós. O céu do Pai Nosso, que está no céu, é uma dimensão da bondade, do amor, de que tudo já é bom. Então Deus está, ou faz parte deste lugar, desta criação boa. Que tudo já é bom. Não é verdade? Que tudo que Deus criou é bom? E que tudo que simboliza o bem, simboliza o amor, nos remete a Deus. Porque tudo é harmonioso na obra divina. Tudo se encadeia. As leis divinas tratadas na terceira parte do Livro dos Espíritos vem descrevendo como que são harmoniosas as leis divinas. Elas exercem um papel de coordenar tudo, como um grande maestro. São essas leis que regem tudo, porque Deus não fica ali governando cada um de nós ou a natureza, não. Ao criar todas as coisas, Deus estabeleceu leis que regem tudo isso e viu que tudo era bom, porque tudo desde o começo é bom. Então, por que a gente fica sofrendo tanto? Né? Então, essa dinamização do poder criativo e do poder divino que existe em nós é que é a proposta da noite de hoje. Nós sofremos porque a gente não tem consciência de quem a gente é. Cada um de nós traz dentro da sua essência, desde o começo, o potencial divino de filhos de Deus. Então a gente já é uma luzinha, uma chaminha ali de Deus. O que acontece quando a gente quer botar fogo em alguma coisa? Na lenha. Como que a gente faz para que o fogo, aquele foguinho assim do começo, ele se expanda e cresça? A gente assopra, não é verdade? Ou então dá mais combustível, joga álcool. Pois nós temos uma luz interior, uma capacidade latente que está precisando de combustível. Cada um de nós sabe mais ou menos que é filho de Deus. Sabe mais ou menos que é espírito. Mais ou menos. Por que é mais ou menos? Porque o combustível que a gente está dando é pouco. O sobrãozinho aquele para fazer essa chama acender está fraquinho. A gente vai lá e não quer acender muito. Durante todo o período que eu fiquei estudando para fazer essa fala para vocês, foram me acontecendo experiências para me fazer testar esse conhecimento. E é difícil a gente pôr em prática, é muito difícil pôr em prática esses conteúdos, de como a gente desenvolver a capacidade latente de filho de Deus, perfeito desde o início. Cada um de nós tem uma história de vida, uma trajetória, e que marca muito. Cada um de nós tem, assim, nós temos registros muito fortes dentro de nós. E esses registros, muitos deles, assim, nesta existência, nem de outras, vem dizendo para nós que quanto mais nós sofrermos, quanto mais a gente for, assim, pessoa sofredora, que a gente tem que se humilhar, que a gente tem que receber todo o sofrimento nessa existência para poder ir para o céu. Isso foi uma fala que Jesus fez um dia com outro significado, porque Jesus disse: bem-aventurado os aflitos. E por
muitas existências, porque até hoje, numa conversa com uma grande amiga minha, ela disse o seguinte: cada um de nós enxerga ou escuta as coisas de acordo com o momento, não é verdade? Se nós assistirmos o mesmo filme, para uns vai dar uma impressão, para outros vão ter outra impressão. Pois essa linguagem de Jesus, bem-aventurados os aflitos, numa época em que a religião tinha uma grande ascendência, ficou traduzido assim. E nós vivenciamos muito forte isso, de que bem-aventurado quem está sofrendo, e sofrimento, então, no sentido de pegar tudo quanto é dor, tudo quanto é desgraça e trazer para dentro de casa. E a gente acaba fazendo isso no automático mesmo. Não se permite ser feliz. O que Jesus queria dizer com isso? Bem-aventurados os aflitos. Jesus queria, na verdade, colocar que bem-aventurado aqueles que vão à luta, que trabalham, que vão atrás da solução. Porque se afligir, gente, para quem é aluno da escola, ficar aflito é ficar preocupado ali, com medo de ir para a escola? É se afligir e estudar. Se afligir, ficar realmente aflito com aquilo, tenso, não é verdade? Sempre que a gente tem alguma coisa para resolver na sala de aula, como aluno, vou colocar como criança, como aluno, se a gente fugir, ficar parado ali, não vai adiantar nada. Então a aflição de ter que estudar para uma prova gera então uma preparação. Pois Jesus quis dizer bem-aventurados os aflitos, porque são aquelas pessoas que estão se preparando para ser bons. Se preparando, enfrentando as situações. É bem melhor do que ser aqueles que estão afligindo, então, que estão fazendo o mal para o outro. Porque Jesus veio num contexto, num momento, em que as pessoas eram colocadas, então, como escravos. O contexto social daquele local até hoje nem mudou muito. Lá naquela região lá de Belém, de Israel, de toda aquela região voltada para onde que Jesus nasceu, mudou muito os aspectos sociais daquela época? Muito pouco, com exceção da escravidão, mas as mulheres ainda vivem numa situação bem difícil. As crianças já desde pequenas são treinadas para matar, para se odiarem, para ter divisão entre eles, né? Então, foi uma situação daquele momento em que quem estava passando naquela situação ali, vivenciando aquela experiência, estava crescendo. Então, não é bem-aventurados que ficam sofrendo, é bem-aventurado porque estão sendo exercitados. Quando nós assimilamos isso como verdade, que bem-aventurado é o sofrimento, a gente aceita tudo e se afasta do paraíso, do reino de Deus. Como que a gente faz para ser feliz, ou seja, para voltar-se para Deus? Porque muita coisa da história religiosa é alegórica, principalmente da criação bíblica. Quando foi que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso? Quando eles comeram da árvore da sabedoria. A árvore da sabedoria, que simbolizava aquela maçã, é da árvore da nossa razão, da inteligência. Quando a gente começa assim a querer entender tudo sobre a nossa razão, tem coisas que nós não compreendemos, então nós vamos aceitando as coisas que são nos mostradas. Desde o começo, o tempo todo, Deus não afastou Adão e Eva, mas pelo conhecimento de que na razão das coisas, eles não estavam então ali para serem aceitos, porque eles contrariaram uma coisa, eles se afastaram do paraíso. Mas Deus não expulsou, eles se afastaram. Porque quando a gente contraria uma lei divina,
quando a gente faz alguma coisa contra a harmonia das leis estabelecidas por Deus, imediatamente nós nos afastamos desse paraíso. Não é Deus que pega e afasta. Nós. E quando a gente então transige uma lei, vejam bem, quando você determina alguma coisa na sua casa e o seu filho transige aquilo, ele faz lá uma coisa que você não quer. Como que ele fica? Ele faz muitas vezes na sua frente, ele faz escondido, e ele fica com medo. Ele contrariou uma disposição, uma lei, pois foi a reação simbólica do que foi feito na época alegórica da Bíblia, em que Adão e Eva se afastaram. Ou seja, a gente sabe exatamente quando a gente está fazendo alguma coisa de errado. Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, nós nos escondemos de quem pode nos julgar. E a gente então se esconde de Deus. Nós nos afastamos de Deus e a gente se volta para o inferno, entre aspas, ou a gente sai fora do paraíso, cada vez então que a gente faz uma coisa que está lá incutido em nós que é errado. Como voltar-se para o paraíso? E como dinamizar, como fazer com que a gente possa expor esse nosso potencial divino e criativo? Exercitando essa volta. Exercitando esse retorno ao paraíso. E como que a gente volta? Confiando em Deus. Tendo fé em Deus de que tudo já é bom desde o começo. Tudo já é bom desde o começo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele explica então por que nós sofremos tanto. Por que a gente vai criando destinos tão tristes para nós. Ele vai colocando então das nossas diversas experiências, que cada experiência para nós, cada existência, ela vai contribuindo para que a gente seja a pessoa que a gente é hoje. Só que algumas situações ficam mais marcadas, e até é o que é tratado aqui na apometria, né? O que é a apometria para alguns que estão aqui pertinho, né? A apometria, ela trabalha as nossas camadas. Vejam bem, quando a gente corta uma árvore, no tronco da árvore, como é que é o tronco da árvore por dentro? Ela é cheia de camadinhas, assim, rodinhas, né? Aquelas rodinhas no corte da árvore, cada uma daquela ali representa o quê? Vocês sabem? Uma fase, uma era, né? E cada uma daquelas ali, segundo os biólogos, os botânicos, eles estudando, eles sabem dizer se teve seca, se foi mais abundante de água, porque dá para ver nas fibras. Pois cada um de nós aqui, Sandra como pessoa, teve várias e várias personas. Numa outra vida eu fui uma personagem, numa outra anterior outra. Cada uma delas me marcou de uma forma tal que hoje eu sou a Sandra que sou devido a essas outras existências. Em cada uma delas eu recebi informações que hoje me completam. Só que às vezes uma daquelas, ela persiste além do que a Sandra de hoje. A apometria vai, através de um problema que você está vivenciando, descobrir se é nesta ou na outra camada, ou seja, da existência anterior ou de outras existências, onde que está registrado essa ligação com o problema atual. E aí a sua personalidade da outra vida se expande. Não que você vai dar comunicação. A pessoa que está sendo tratada na apometria, ela não se comunica. Mas os médiuns captadores que estão ali na mesa, eles ficam enxergando como a gente enxerga o corte de uma árvore.
uma outra existência, uma outra persona tão forte que ele sente a impressão daquela pessoa e o que está acontecendo ao redor. É incrível como que a somatória de todas as nossas existências interferem nesta. E os nossos conceitos de outras existências também interferem nesta. E para mudar todas essas camadas, todos esses outros eus de outras existências, para que eu possa me curar nessa existência, para que hoje a Sandra possa estar melhor, é preciso que eu comece a fazer um diálogo interno comigo, soprando a minha chaminha, reavivando em mim a filha de Deus que eu sou, porque está muito tempo esquecida. Aliás, não foi trabalhada. Qual existência que a gente teve como espírita em outras vidas? A maioria de nós está reencarnado aqui e sendo espíritas pela primeira vez. A maioria de nós nem tinha noção que era espírito. Desencarnou, foi para o outro lado, ficou lá do outro lado e nem sabia que era espírito. Existem pessoas que desencarnam, principalmente alguns evangélicos, que eles desencarnam e ficam lá esperando do outro lado a hora da ressurreição. E que precisam muitas vezes ser levados à mesa, a trabalhos mediúnicos, para descobrir que desencarnaram. E evangélicos nem vão aos trabalhos mediúnicos. Então, para que a gente possa, assim, avivar essa chaminha e a gente voltar para o paraíso, nós precisamos ter um discurso interno muito grande. Deixa eu pegar uma parte aqui que Leon Denis fala sobre isso. A alma vem de Deus e volta a Deus, percorrendo o ciclo imenso dos seus destinos. Mas por mais baixo que tenha descido, cedo ou tarde, pela atração, sobe de novo para o infinito. E o que procura ela ali? O que procura? O conhecimento cada vez mais perfeito do universo, a assimilação cada vez mais completa de seus atributos, beleza, verdade, amor, e ao mesmo tempo uma libertação gradual das escravidões da matéria, uma colaboração crescente na obra de Deus. Para que a gente possa se desprender da matéria, para que a gente possa ver a beleza, o amor, para que a gente possa volver a Deus, é preciso um exercício diário nosso. Todos os dias dar uma acendidinha nessa chaminha. Nós, hoje, somos o produto do meio em que a gente vive. A maioria de nós não sabe nem pensar. Nós não sabemos pensar por nós mesmos. Nós fomos educados pelos pais, a televisão, os meios de comunicações nos dirigem e nós não temos, então, um direcionamento, um discernimento nosso. Nós nem somos. Então, nessa busca de ser, nessa busca de tomar direção da nossa vida, é que a doutrina espírita, então, vem fazendo esse discurso de que a gente tem que se conhecer. O autoconhecimento, a busca de se conhecer. Nós somos filhos de Deus, somos irmãos de Jesus, em essência, desde o começo já somos perfeitos. E por que ficamos então na terra atrelados ao sofrimento, atrelados à dor? Teve um senhor que ele gostava muito de pássaros, de passarinho, de galinha. E aí, como ele era uma pessoa simples, e ele gostava de criar, como a gente gosta de criar os passarinhos, alguns, ele foi na mata e chegou lá, encontrou um passarinho pequenininho e levou para casa e começou a criar junto com as galinhas, dando milho para as galinhas. E ele junto ali, então, esse passarinho foi crescendo e se criou comendo com as galinhas. Um dia, um botânico chegou até lá
um biólogo, botânico, conhecedor das aves, e ele lá observando esse senhor tratando os passarinhos, as galinhas, e disse: mas você está jogando milho para uma águia? Não, mas ela se acostumou, ela come como as galinhas. Mas você não pode fazer isso com uma águia. Uma águia foi feita para voar, para alçar voos. Deixe-me tentar fazer com que ela voe. Então o botânico pegou a águia, soprou no ouvido dela e disse: voe, voe, você é uma águia. E pegou a águia e jogou para cima. E ela estava com as asas, ela não tinha sido cortada as asinhas nela. E a águia soltou um grunhido e voltou para o chão e ficou com as galinhas ali. Viu? Eu não disse para você? Agora ela é uma galinha, disse o senhor. Não, mas eu não aceito que uma águia que foi nascida para voar se contente em ficar assim. Ele pegou a águia, levou até em cima da casa, foi lá no alto da casa, no telhado, e falou de novo: voe, você foi feita para voar. E soltou, empurrou a águia para que ela voasse. A águia foi e logo em seguida voltou lá para perto das galinhas e ficou lá com as galinhas. E o senhor disse: viu? Ela é uma galinha, agora ela está junto com as galinhas, ela se comporta como uma galinha. Então, ela já está acostumada com isso. Mas o botânico, o biólogo, ele foi e disse assim: me permita fazer mais uma experiência com ela, porque ela tem que aprender a voar. Ela é uma águia, ela nasceu para essa finalidade. Então ele e o senhor de manhã cedo foram até o alto de uma montanha, bem longe, distante da casa, para que ficasse bem distante daquele cercado das galinhas. E lá no alto da montanha, então, ele pegou e disse: vamos, voe, você é uma águia. E a águia pegou e tremeu de medo daquela altura e não voou. Aí ele pegou de novo, virou ela para a luz, para o sol, em direção ao sol, assim, e aquele sol refletindo forte. A águia abriu as asas sozinha e deu aquele grunhido de águia que só as águias sabem dar, e se atirou a voar, a voar, a voar. A voar. E não voltou. E não voltou. Nós somos filhos de Deus, sem sabermos, sem conhecermos a nossa essência. Estamos aqui apegados à terra, às coisas da terra, o dia a dia, e nos alimentamos disso e não estimulamos a águia que existe em nós. O Filho de Deus potente, latente, está ali gritando, querendo se soltar, mas a gente está preso às coisas. Mas dá medo, porque... Então, amigos, obrigado por terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem no polegar para cima que está aqui embaixo. E também no botão inscreva-se, que está desse lado. Assim, sempre que vocês entrarem no YouTube, receberão notificações de vídeos novos e estarão ajudando a continuarmos divulgando os conhecimentos espíritas na rede. Muito obrigado.